Começando agora o programa Falar é Fácil, com Reinaldo Passadori, a arte da comunicação verbal. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo ao programa Falar é Fácil, a arte da comunicação verbal. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. E o tema de hoje é: uma coisa é o que eu falo e a outra é o que o outro entende. Será que, de fato, a pessoa que está te ouvindo entende exatamente aquilo que você imaginou, aquilo que você quer dizer? Será que as emoções que você transmite são, de fato, aquelas que a outra pessoa vai entender? Será que o trauma, o drama, a situação difícil que você está passando, a sua tristeza, a sua alegria ou o seu entusiasmo vai ser compreendido pela pessoa do jeito que você acredita que está transmitindo? Bem provavelmente não. É só filtrar e analisar a coisa sob outra perspectiva. É só pensar de forma diferente. Será que o que o outro fala é exatamente aquilo que você entende, aquilo que você compreendeu, aquilo que você imaginou? Vamos analisar um pouco essa situação por um aspecto um pouco mais técnico. Porque no processo da comunicação existe o emissor, aquela pessoa que fala, existe o receptor, que é aquela pessoa que ouve. E no meio aos canais há uma série de variáveis, tais como o ambiente, o contexto, os ruídos de maneira geral, o vocabulário, a gramática, a maneira como a pessoa estrutura ou organiza suas ideias. E claro, a partir daí já existem muitos problemas em relação à comunicação como um todo. Há pessoas que falam muito depressa, há pessoas que falam muito devagar, há pessoas que dão vida, envolvem, fantasiam demais, contam muitas histórias e são prolixas. E aí, claro, existem elementos que dificultam o processo da comunicação, por mais esforço, interesse que outra pessoa tenha em te aceitar e te entender. Além disso tudo, pensando no primeiro momento em quem está falando. Quem está falando seus valores, além do conteúdo da fala. Está também expressando as suas crenças, que são muitas vezes crenças limitantes, crenças positivas, os seus vieses emocionais, os seus conceitos, os seus preconceitos, as suas emoções. E também há alguns elementos que a pessoa talvez invariavelmente expresse, sem ter até a consciência. Às vezes um tom um pouco aparentemente agressivo, às vezes um tom irônico, às vezes fala de uma forma falsa, ou num tom que parece que a pessoa está dando uma bronca, falando alguma coisa num tom excessivamente agressivo. Por outro lado, existe a pessoa que está ouvindo, que tem também os seus valores, que tem também a sua percepção de mundo, que tem também o seu momento psicológico, tem também aspectos em relação à simpatia, que você recebe aquilo que vem com muita alegria e aceita a pessoa do jeito que é, pensa e sente. Tem também antipatia, você já não gosta daquela pessoa, já rejeita tudo que vem. Tem a apatia, indiferente, tanto faz como fez, nem fede nem cheira. E tem também o processo empático, você se coloca de fato no lugar da alma da outra pessoa para entender e procurar sentir exatamente o que a pessoa está querendo dizer. Além disso, existem vários filtros, que são conceitos, preconceitos, momentos de valores, traumas lá de trás, e que nessa hora ele acaba eclodindo. Por quê? Porque muitas das vezes que nós ouvimos alguma coisa, nós temos âncoras que são experiências do passado que nos fazem evocar e trazer à tona aquelas sensações nem sempre agradáveis. Aliás, ao contrário, muitas vezes muito desagradáveis. Mas o que fazer em relação a isso? Primeiro, a intenção efetiva de falar e a intenção também de ouvir atentamente, numa escuta ativa. E aí quem fala, procurar falar de uma maneira objetiva, procurar falar de forma clara, pronunciando os sons das palavras e perguntar se a pessoa entendeu o que disse, se teve alguma dúvida naquilo que foi transmitido. E para quem ouve, acima de tudo, atenção, prestar atenção. Se teve alguma dúvida, perguntar, para não ficar com nenhuma dúvida. Olha, entendi que você disse isso, mas você está agressivo, está bravo comigo? Não, poxa, desculpe, eu estou com um problema lá em casa. Não, então limpa, então a fala fica fácil, as pessoas conseguem se entender melhor nesse sentido. E mais importante do que tudo isso, é não interpretar e nem julgar. Quando você adia o julgamento, você então se coloca no lugar da outra pessoa efetivamente e passa a aceitar que as diferenças existem, mas que vocês podem se entender de uma maneira clara, de uma maneira precisa, de forma madura também. E outro ponto importante, acredito, é ter essa percepção de que
Cada um tem um jeito diferente de interpretar o mundo, de perceber as coisas e ter a sua realidade. E quanto mais nós entendermos que isso existe e que quanto mais eu respeito a outra pessoa do jeito que ela é, pensa e sente e que vive a sua vida, mais fácil fica eu ter essa amplitude, essa flexibilidade para aceitar o outro do jeito que o outro é e não do jeito que eu gostaria que o outro fosse. Ficamos por aqui, espero que tenha gostado dessa reflexão e que você também analise, por que não, as suas relações. Será que de fato, quando está conversando, você efetivamente presta atenção e procura entender com comprometimento o que o outro está dizendo? Até o nosso próximo programa. Chegamos ao final do programa Falar é Fácil, com Reinaldo Passadori, a arte da comunicação verbal. Rádio Cloud Coaching. Ouça Falar é Fácil, com Reinaldo Passadori, sempre às segundas-feiras, às 9:30 da manhã, com reprise na terça às 12h30 e na quarta às 15h30, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.